Olá, pessoal. Este é o Scavenger Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com Kajsa X. Ekman, uma ativista, autora e jornalista sueca, que atualmente é editora-chefe da Parable Press. Kajsa tem trabalhado há muitos anos sobre a obsessão dos Estados Unidos com a mudança de regime na Venezuela, que é o tema que queremos discutir hoje. Então, Kajsa, bem-vinda de volta. Bem, obrigado, Pascal. É ótimo estar de volta. É ótimo tê-lo de volta. Eu gostaria muito de ouvir suas ideias sobre todas as reportagens que você fez sobre a Venezuela em 2019, durante aquela primeira operação de mudança de regime do governo Trump, e de modo geral. Como você descreveria a situação atual da posição dos Estados Unidos em relação à Venezuela, com seus navios de guerra estacionados em frente ao país e atirando em pessoas, matando civis na costa venezuelana? Bem, eu diria que o Prêmio Nobel da Paz veio bem a calhar, hein? Para os Estados Unidos, quero dizer. Isso é, sabe, a melhor coisa que poderia acontecer. Quero dizer, imagine se tivessem dado para o Trump, haveria protestos por toda parte. Mas agora deram para a pessoa que ele quer colocar no poder na Venezuela, que é uma política de um partido de extrema-direita, Maria Corina Machado, que não consegue chegar ao poder sozinha. Ela está nessa há décadas. Não consegue vencer uma eleição. Não consegue unir a oposição. Não consegue nem fazer um golpe militar em seu próprio país, quanto mais uma revolução de qualquer tipo. Então, ela precisa pedir aos Estados Unidos que intervenham e a coloquem no poder. Dá para perceber claramente que quando se trata da América Latina, quando se trata de qualquer político pedindo aos Estados Unidos que intervenham e o ajudem a assumir o poder, essa não é a escolha popular. Essa não é a candidata que o povo quer ver. Quero dizer, se você precisa pedir ajuda aos Estados Unidos, e nesse caso ela é extrema, ela chegou a pedir ajuda a Netanyahu para colocá-la no poder. Ela pediu que ele interviesse e promovesse uma mudança de regime na Venezuela. Sim, é bastante ridículo. Mas a saga que estamos vendo agora é realmente só a ponta do iceberg, não é? De tudo que veio antes. Você poderia talvez nos dar sua avaliação sobre, digamos, a eleição mais recente? Quero dizer, o Sr. Maduro venceu a última eleição, de acordo com as próprias autoridades da Venezuela. Mas os Estados Unidos não reconhecem isso. Eles deixaram muito claro, não reconhecemos Maduro como presidente porque a eleição foi fraudada. Porque, é claro, os Estados Unidos conhecem o verdadeiro resultado das eleições na Venezuela muito melhor do que os próprios locais. Você pode colocar isso um pouco em contexto? Sim. Então, basicamente, desde que a Venezuela nacionalizou suas reservas de petróleo, quero dizer, acho que esse é o ponto principal quando se trata da Venezuela, com outros países da América Latina, como Cuba, por exemplo, os Estados Unidos, obviamente, também querem mudar o governo lá, mas por razões diferentes. Não se trata de recursos, é mais sobre a resistência ao imperialismo norte-americano que Cuba representa. Quando se trata da Venezuela, os interesses são muito mais materiais. No fim das contas, tudo se resume aos enormes interesses que os petroleiros têm lá. Então, basicamente, a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela está ligada a duas empresas petrolíferas diferentes. Uma é a Exxon e a outra é a Chevron. A ExxonMobil quer mudar o governo agora. A Chevron, por outro lado, quer diálogo. Então, as duas linhas que vimos das administrações dos Estados Unidos basicamente se resumem à diferença entre essas duas empresas e suas visões sobre a Venezuela. A Exxon tem adotado uma política realmente militante em relação à Venezuela, financiando think tanks em todos os Estados Unidos para pressionar por uma mudança de regime e impor sanções pesadas ao país, e tem sido bem sucedida. Se você observar onde a Venezuela está agora, com toda a migração que ocorreu, isso basicamente se deve às sanções do governo dos Estados Unidos.
E então, por outro lado, há a Chevron, que prefere o diálogo e que, segundo alguns, está financiando seus próprios think tanks. Então, veja, os Estados Unidos tiveram uma postura muito rígida em relação à Venezuela até a guerra na Ucrânia, quando perceberam que não podiam sancionar todos os países que têm petróleo. Eles não podiam sancionar Rússia, Irã, Venezuela, todos esses países ao mesmo tempo. Por isso, aliviaram algumas das sanções que haviam imposto à Venezuela em 2023. E agora parece que, com Marco Rubio de volta, ele está decidido a se voltar para a América Latina e pressionar por mudanças de regime onde quer que possa. Mas você acha que foi o Joe Biden quem freou tudo isso? Ou foi, como você disse, a necessidade de ter pelo menos um pouco mais de recursos de petróleo disponíveis globalmente? Porque o ponto principal também é o preço. Você não gostaria que os preços caíssem demais. Mas, por outro lado, o petróleo da Venezuela está sob sanções, certo? Quer dizer, eles não conseguem exportar muito da sua produção? Ou conseguem? Bem, isso foi o que era fácil em 2023. Quero dizer, o que ainda está sob sanção são os funcionários do governo. Por exemplo, os Estados Unidos colocaram um preço pela captura de Maduro. Tipo, se você o capturar e entregá-lo aos Estados Unidos. Eles continuam aumentando o valor o tempo todo. Agora é uma quantia absurda de milhões de dólares se você o entregar. E acho que o que eles estão tentando fazer agora é fingir que tudo tem a ver com drogas, certo? Porque o que estamos vendo é que toda vez que a Venezuela tem uma eleição, os Estados Unidos veem isso como um motivo para intervir. Então, depois da eleição de 2018, eles tentaram aquela coisa com o Guaidó em 2019, certo? Eles usaram uma espécie de brecha na Constituição venezuelana, que diz que se um presidente estiver incapaz de governar, e isso obviamente significa que ele está doente, à beira da morte ou completamente fora de si, então o porta-voz da Assembleia Nacional pode assumir o governo por um certo período até que novas eleições sejam realizadas. Então, os Estados Unidos usaram isso na época para chamar o porta-voz da Assembleia Nacional, que era um certo desconhecido chamado Guaidó, alguém de quem ninguém tinha ouvido falar. Quero dizer, eu fui à Venezuela naquela época, em 2019, e perguntava às pessoas, você já ouviu falar de Guaidó? E elas respondiam, nunca o conhecemos. A única coisa, e isso foi muito engraçado, é que disseram que a única coisa que sabiam sobre esse cara era que ele se enfiou em uma dessas guarimbas, que é um protesto de direita quando a classe alta sai às ruas para protestar. Agora, a classe alta, em primeiro lugar, não é muita gente, em segundo lugar, não tem muito tempo, e em terceiro lugar, é um pouco preguiçosa. Então, muitas vezes, eles pagam pessoas para irem protestar por eles. Certo? Então, eles faziam essas guarimbas, que basicamente são como motins de direita, um protesto em que se quebra coisas, e sabe, a esperança era basicamente que o governo chamasse os militares para que então pudessem dizer, olhem, massacre, é Sal's Rain, por favor, ajudem. Então eles estavam tentando fazer isso o tempo todo. Guaidó ficou famoso porque mostrou a bunda em um desses protestos. Era a única coisa que as pessoas lá sabiam sobre ele. Depois os Estados Unidos, do nada, o nomearam presidente da Venezuela. Eles estavam tentando usar essa brecha. O que acabou acontecendo foi basicamente os Estados entregando a ele todos esses recursos que pertenciam à Venezuela. Até o Banco da Inglaterra, onde a Venezuela tem muito ouro, se recusou a entregar esse ouro, ou dar acesso a ele, ao governo venezuelano. Aparentemente, Guaidó passou a ser o governo da Venezuela para os Estados Unidos e para a União Europeia, para todos os efeitos práticos. Agora, tudo isso não deu certo, porque Guaidó estava mais interessado em viajar, aparecer em capas de revistas com a esposa e se associar a pessoas que não eram sérias, que basicamente desperdiçaram todo o dinheiro que ele recebeu.
Basicamente, toda a oposição de direita na Venezuela se voltou contra ele e passou a odiá-lo. Então isso não deu certo. Agora tentaram de novo com Maria Corina Machado para esta eleição, o que também não funcionou muito bem. Ela não pôde concorrer, então colocaram outra pessoa, um senhor advogado, que iria aparecer em seu lugar. Acho que foi algo meio apressado e sem muito apoio da população venezuelana. Depois ele deixou o país. Então isso, sabe, deixou os Estados Unidos meio que pensando, ok, o que fazemos agora? Normalizamos ou tentamos de outro jeito? E foi aí que encontraram essa desculpa das drogas. Agora o que estão fazendo é bombardear barcos de pesca, da Colômbia, de Trinidad e Tobago, da Venezuela e de qualquer um que esteja nessas águas. Venezuela and anybody who happens to be in the waters. Então isso basicamente está estabelecendo um embargo militar sem realmente chamá-lo de embargo. É apenas uma forma de garantir que nenhum navio se aproxime da costa venezuelana. Essa é basicamente a estratégia aqui, certo? Você exerce pressão militar sobre a linha costeira sem chegar ao ponto de declará-la uma zona de embargo. Sim, quer dizer, acho que essa desculpa sobre drogas deve ser a pior que eles poderiam inventar. Não sei se alguém no mundo está acreditando nisso, porque, antes de tudo, todos nós sabemos que a Venezuela não é o principal exportador de drogas da América Latina. Quero dizer, todos nós sabemos que é a Colômbia. E quero dizer, isso nem leva em conta o fentanil, que é o maior problema dos Estados Unidos. O fentanil nem vem da América do Sul. Quero dizer, a maior parte entra pelo México. Sim, da China, passando pelo México e está misturado com sabe-se lá o quê. Então, quero dizer, se esse realmente fosse o caso, se eles estivessem realmente preocupados, tipo, meu Deus, drogas estão entrando no país, então o que fariam seria o que qualquer país normal faz. Esperar até que os barcos realmente cheguem, revistá-los, confiscar o que estiver neles e julgar as pessoas por tráfico de drogas no tribunal. Em vez disso, o que estão fazendo é bombardear pescadores comuns e destruir as chamadas provas. Porque, quero dizer, se você realmente achasse que eram drogas, você realmente as bombardearia e destruiria as provas? Sabe, eu não sei quem está acreditando nisso e é realmente angustiante. Eu estava assistindo uma entrevista com a família do pescador de Trinidad, que foi bombardeado ontem, e a família dizia, ele era apenas um pescador pobre, por que estão matando pessoas assim? Eu não entendo por que não há indignação internacional com essas execuções extrajudiciais de pescadores em águas onde eles nem deveriam estar. Quer dizer, este foi um dos raros casos em que os Estados Unidos foram arrastados diante do Conselho de Segurança. Acho que foi porque os russos, ou os chineses, ou talvez ambos, disseram algo como, precisamos discutir isso. Mas é claro, não houve resultado, porque o Conselho de Segurança, bem, os Estados Unidos vetam praticamente qualquer coisa. Ainda assim, pelo menos conseguiram forçar essa discussão. Além disso, no momento, ainda estamos lidando com a situação geral do outro lado, então esta ainda parece relativamente branda, certo? Por mais horrível que seja. Mas a pergunta que todo mundo se faz é, todo esse aumento de tensão está levando a uma guerra, a uma mudança de regime por decapitação, como quando basicamente eliminaram qualquer tipo de liderança política na Ásia Ocidental ao redor de Israel? Eles vão mirar no Maduro para matá-lo? Basicamente, para onde você acha que isso está indo? Bem, sabe, mas o que me preocupa é que os Estados Unidos acabaram de autorizar a CIA a realizar operações em solo venezuelano. O que isso significa para você? Você acha que é colocar tropas em campo? Tipo, realmente acionar a CIA? Não é o exército, é a CIA. Quer dizer, eles não estão enviando tropas, estão enviando a CIA. Então, quem sabe o que eles podem estar fazendo lá? Mas claro, sim, eles podem estar matando pessoas.
Sabe, acho que a política dos Estados sobre como promover uma mudança de regime na América Latina tem sido bem diferente da do Oriente Médio. No Oriente Médio é muito mais brutal. Eles podem bombardear um país até a destruição, como estão fazendo agora na Palestina. Quer dizer, convenhamos, são os Estados Unidos que estão pagando por isso. Acho que eles realmente não querem fazer isso na América Latina, por vários motivos. O principal motivo é que há tantos latinos vivendo nos Estados Unidos. Quero dizer, você pode bombardear um país no Oriente Médio até não sobrar nada, e isso não vai realmente afetar como as pessoas votam nos Estados Unidos. Mas eu acho, e isso é só uma teoria minha, que eles não querem ter esse debate com todos os eleitores latinos sobre por que seus países estão sendo bombardeados até a Idade da Pedra. Acho que o que eles preferem é uma mudança de regime rápida, com danos mínimos. Bombas, eles geralmente reservam para o Oriente Médio, o Extremo Oriente e lugares assim, mas com o Trump, nunca se sabe. Ele pode fazer qualquer coisa. E esse cara, o Marco Rubio, parece que quer deixar sua marca na história da América Latina. Certo. Você viu isso vindo? Havia algo, talvez não apenas na administração Trump, mas na abordagem geral dos Estados Unidos, que te fez pensar, quando a última tentativa de mudança de regime em 2019 fracassou, que eles ainda não tinham desistido disso, porque em 2023 algumas sanções foram suspensas, certo? Então isso foi um lampejo de esperança para a Venezuela. Talvez os Estados Unidos finalmente estejam superando sua obsessão e o governo venezuelano tem sinalizado há muito tempo que realmente quer, sabe, ter diálogo e cooperar, mas sem abrir mão de seu passado bolivariano, certo? É assim que eles se definem. É assim que Maduro enquadra tudo. Havia esperança naquele momento? Ou você achou que não, isso vai continuar? Bem, quero dizer, não foi só em 2019, eles estavam tentando, fazendo todas essas pequenas tentativas. Em 2019, sabe, eles tiveram aquele evento com o show que iam fazer em Cúcuta, uma espécie de concerto humanitário. Trouxeram todo tipo de músicos, grandes nomes que iam tocar lá, iam distribuir toda aquela ajuda humanitária, porque diziam que a Venezuela estava sofrendo uma crise humanitária aguda, as pessoas estavam passando fome, certo? Então, quando fui lá em 2019, eu realmente não sabia no que acreditar. Pensei, se for assim mesmo? E se eu chegar lá e as pessoas estiverem realmente deitadas na rua, morrendo de fome? Mas não encontrei nada disso, quero dizer, as pessoas estavam bem. A alimentação lá era realmente ruim, mas sabe, o problema era a inflação, uma inflação desenfreada. Ainda assim, não era aquele tipo de crise humanitária em que as pessoas estavam passando fome, como diziam. Agora, aquele concerto foi um grande fiasco. Como eu disse, Guaidó e seus aliados basicamente gastaram dinheiro em cassinos, prostitutas e outras coisas do tipo. Depois, eles tinham um plano em que iriam contratar empresas privadas e pistoleiros colombianos para virem de barco da Colômbia até a costa venezuelana. De lá, deveriam entrar em veículos, chegar à capital e basicamente derrubar Maduro. Isso não deu certo. E quero dizer, é até meio engraçado. Se você observar as pessoas que os Estados Unidos contratam em qualquer país da América Latina para fazer golpes por eles, essas pessoas são com muita frequência golpistas. Sabe, é só olhar para a história de Cuba. Se você observar as pessoas que os Estados Unidos contrataram lá, muitos deles são apenas golpistas que pegam o dinheiro dos ex. E sabe, eles realmente não se importam. Então, esses caras, quando estavam no barco, tuitaram para Donald Trump algo como: aqui estamos chegando, vamos fazer um golpe. Claro que quando chegaram ao porto, a polícia venezuelana já estava esperando por eles. Então isso não deu certo. Depois tentaram algo com algumas figuras da oposição, como Capriles e outros, dizendo que iam libertar o país, que teriam vários militares desertando. Isso também não deu certo. Acho que conseguiram 5 pessoas. Então eles vêm tentando esse tempo todo.
Eles simplesmente não têm sido muito bem-sucedidos. E acho que esse é o problema que os Estados Unidos enfrentam em toda a América Latina, porque eles não conseguem encontrar um número significativo de pessoas nesses países que realmente liderem essa mudança. Então, eles ficam presos entre não querer bombardear, como fazem no Oriente Médio, não querer realmente invadir, colocar todas essas tropas em solo e causar o caos. E também não ter pessoas no país que possam fazer isso por eles. Então, acho que esse é o dilema deles. E o que me preocupa agora é, e se o Trump realmente estiver pensando? Porque sabe o que eu pensei quando ele desmantelou a USAID? Eu pensei, ele não se importa mais com as aparências. Sabe o que quero dizer? Ele não tenta enfeitar o porco. Ele está bem com o porco do jeito que é. Sim, exatamente. Tipo, ele não se importa se você tem essa imagem de revolução colorida, em que você vê todas essas pessoas estudantes protestando, tipo, queremos democracia. E basicamente tudo isso foi financiado. Agora ele não vai mais pagar por eles. Então ele não se importa. E isso me preocupa. Sim, quero dizer, parece que ele tem... Não, é óbvio que ele tem uma postura muito beligerante, certo? E ele acha que ser beligerante é algo bom. Renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra é algo bom. Colocar a Marinha em frente à Venezuela e destruir qualquer coisa que esteja basicamente nas proximidades é algo bom, porque é paz através da força, certo? Quero dizer, ele mesmo diz isso. A retórica é bem clara. Ao mesmo tempo, ele parece... Bem, eu tinha essa dúvida, porém... Ele realmente queria o Prêmio Nobel da Paz, certo? Ele disse, eu quero isso. E o Netanyahu realmente o indicou para isso, certo? Então ele foi o indicado, seu nome foi apresentado. Mas depois o prêmio foi dado a essa mulher. E eu tinha essas duas narrativas conflitantes. Uma é que o Comitê do Prêmio Nobel da Paz é um capacho dos Estados Unidos, promovendo o líder designado para a mudança de regime. A outra é que o Comitê do Nobel da Paz fez algo muito inteligente. Tipo, não dá o prêmio a ele, mas sim a alguém cuja mensagem ele não pode contradizer por outros motivos. Como você interpretou isso? Bem, se você observar quem tem feito pressão para que ela receba o Prêmio da Paz, quero dizer, é o Marco Rubio. Ele tem enviado carta após carta ao Comitê do Prêmio Nobel da Paz, dizendo algo como, vocês têm que dar o prêmio a ela, têm que dar o prêmio a ela. Então, ok, por que ele está fazendo isso quando o presidente dele quer o prêmio? Porque ele não está dizendo, deem o prêmio ao Trump, ou deem o prêmio a mim. Por que ele está enviando carta após carta dizendo, deem o prêmio a Maria Corina Machado? Então, será que aquele governo, o governo Trump, sabia que não havia chance de o Trump recebê-lo? Ou que, na verdade, seria ruim para ele se ele recebesse? Certo. Sabe, talvez o que eles realmente esperavam era que ela conseguisse. E ela foi tão cordial com isso, tipo, quando conseguiu, disse, mas sabe de uma coisa? Isso é graças ao Donald Trump, que sempre esteve ao nosso lado. É quase como se estivesse devolvendo o crédito a ele. Então você ainda tem essa fachada, certo? Ainda existe esse tipo de humanitarismo preguiçoso, uma operação preguiçosa de mudança de regime, uma bem transparente, enquanto a sustentam com muito poder militar. É muito óbvio. Eu não entendo bem o jogo, além de se preparar para uma intervenção militar ainda maior. Mas como você disse, botas no chão, até mesmo uma tentativa da CIA, tipo Baía dos Porcos. Não pode ser... eles não podem estar falando sério sobre isso. Quer dizer, eles podem ser burros, sim. Quer dizer, eles já fizeram isso tantas vezes no passado, mas às vezes ser burro é ser esperto. Tipo, você nunca sabe o que pode arriscar. Quer dizer, você tenta, falha, e daí, sabe? Eu só acho que quando se trata do Prêmio da Paz, dá pra ver que a Europa e os Estados Unidos têm papéis diferentes agora no imperialismo. Os Azoé são quem vai à guerra ou paga os belicistas, enquanto a Europa é quem tenta justificar, tipo explicar.
por que isso é bom, certo? Like explaining why this is good, right? So you see that the Peace Prize coming from Então você vê que o Prêmio da Paz vem da Europa e também não se esqueça de que ela recebeu o Prêmio Sakharov da União Europeia no ano passado, concedido pelo grupo político de direita, o PPE do Parlamento Europeu, de centro-direita. Veja, todos esses partidos conservadores lideram o Prêmio Sakharov. Então você percebe que a Europa está envolvida em tentar, como você disse, passar batom no porco. A Europa está envolvida em explicar por que todas essas guerras horríveis, genocídios e golpes militares são, na verdade, bons e supostamente têm a ver com democracia e direitos humanos. Talvez esse seja o nosso papel em toda essa história. So maybe that's like our role in the whole thing. Right. I mean, at this point, Europe is Certo. Quero dizer, neste ponto, a Europa é apenas um anexo, um satélite oficial. Acho que a Europa agora está mais capturada pelos Estados Unidos do que a Polônia jamais esteve pela OSS. Quero dizer, é bastante patético, mas cumpre seu papel. Mas a questão então é necessário chegar ao ponto de uma intervenção militar na Venezuela ou dá para fazer isso em um nível mais baixo? Você tem alguma indicação de que algo está em andamento e que talvez ainda não tenhamos percebido? Talvez, sabe, um general rebelde, uma espécie de Pinochet 2.0 na Venezuela. Há alguém dentro da Venezuela que possa realmente servir como trampolim para se livrar de Maduro, sem precisar de uma intervenção militar ou externa dos Estados Unidos? So I think that's where Venezuela Então, acho que é aí que a Venezuela aprendeu com o golpe no Chile e com o que aconteceu com Allende. E acredito que se você observar o desenvolvimento na América Latina, é preciso entender o que o assassinato de Allende e o golpe militar, que aliás teve o Kissinger por trás, significaram. Outra pessoa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, sabe, ele se gabava, e são documentos interessantes que vieram à tona há alguns anos, de que Kissinger dizia: nós estávamos por trás disso, mas recebeu o crédito, porque perigo threat. Because they were the ones that actually saw the danger. They saw when Allende came to power, they said, look, here we have a government. Eles viram quando Allende chegou ao poder e disseram: veja, aqui temos um governo que não pode ser simplesmente explicado como comunista. Ele chegou ao poder pelo voto popular, é mais social-democrata, certo? Mas ele realmente poderia mudar as coisas na região. Então, basicamente, temos que nos livrar deles. E o que se aprendeu, essa lição amarga na América Latina, foi que é preciso ter controle sobre os militares. Você não pode simplesmente chegar ao poder e agir como se nada fosse, sabe? Porque não só você será morto, mas seu povo vai sofrer, especialmente na Argentina. O que aconteceu lá foi que 30 mil pessoas desapareceram, jogadas vivas de aviões na água, para nunca mais serem encontradas. Você não pode entender o que está acontecendo na América Latina sem compreender o que eles aprenderam com aqueles anos. Então, se você observar, por exemplo, a chamada Maré Rosa ou algo assim que surgiu no início dos anos 2000, a América Latina tinha governos de esquerda por toda parte. E havia basicamente dois caminhos diferentes. Um grupo simplesmente assumiu o poder e continuou com a chamada democracia liberal. Eles não tomaram o controle das forças armadas, do sistema judiciário, das universidades ou da mídia. Simplesmente deixaram tudo como estava. E todos esses governos, seja por meio de lawfare, guerra ou golpe militar, como na Bolívia, por exemplo, foram derrubados de uma forma ou de outra. Por que a Venezuela ficou, por exemplo? Por que a Nicarágua ficou? Porque elas aprenderam essa lição com o Chile. É preciso controlar o exército. Certo, então isso tem sido a prioridade número 1 para Chávez e depois para Maduro. É preciso ter um exército leal. E quero dizer, chegou um ponto em que me lembro de quando eu estava lá, as pessoas reclamarem que líderes militares estavam recebendo cargos para os quais não tinham nenhuma qualificação. Como o antigo Hotel Hilton, que foi nacionalizado, e colocaram um militar no comando que obviamente não sabia nada sobre administrar hotéis. E as pessoas diziam, sabe, é isso que a gente ganha. Mas, por outro lado, esse é o preço que se paga para manter o exército por perto. Right.
Certo? Certo. Então o governo entendeu muito bem que precisa manter o exército bem alimentado e satisfeito, inclusive nomeando pessoas para organizações privadas ou semi-privadas. Em japonês, isso até tem um nome, chama-se Idari, que significa descida do céu. É. Isso vem do céu. Sim, sim, sim. Descendo do céu, sendo entregue, certo? E depois sendo colocado em um lugar confortável. Isso acontece muito por aqui, porque os setores público e privado são frequentemente muito intercambiáveis. Mas essa é uma forma de criar lealdade, certo? Lealdade para cima e, na verdade, uma estrutura social. Então você está dizendo que na Venezuela temos algo assim, com os militares sendo amakudaried para dentro da economia privada e, portanto, leais ao sistema atual. Acho que o que eles aprenderam é que, seja qual for o preço a pagar, é preciso manter o exército por perto. Porque se você mantém o exército próximo, não há como eles ganharem espaço ali e tentarem preparar algo. Então, como fariam isso se não usassem partes do exército venezuelano? Teriam que realmente entrar, seja com bombas ou tropas em solo. Não vejo como poderiam fazer de outro jeito. Sabe? E quero dizer, acho que sim, como você está dizendo. Até onde vai a estupidez deles? You know, and I mean, I think, yeah, like you're saying, how stupid can they get? Like, I remember when I was there in 2019 and the Eu me lembro de quando estive lá em 2019 e havia essa ameaça de uma invasão. Sabe, quando um país, acho que aconteceu com o Irã também, quando Israel atacou, toda vez que você está prestes a ser invadido pelo inimigo, ou o inimigo está invadindo ou te bombardeando, as pessoas meio que se unem em torno do líder. Certo? Então, qualquer crítica que pudessem ter contra Maduro era tipo, mas não vamos falar disso agora. Fui a várias reuniões em que pessoas comuns se mobilizando contra uma invasão. Elas não tinham armas, mas diziam, faremos o que pudermos para proteger este país. Tipo, a gente não quer que os Estados Unidos invadam. Se existe um sentimento realmente forte na América Latina, é que ninguém quer que os Estados invadam, certo? Porque isso nunca resultou em nada bom. Então, quero dizer, se o que eles querem é que as pessoas se levantem contra Maduro, o que eles estão realmente conseguindo com isso é exatamente o oposto. E também estão fazendo todo mundo na região odiá-los. Tipo, sabe, o presidente de Trinidad e Tobago estava dizendo antes, sim, vocês podem simplesmente eliminar todos os traficantes da região. Não nos importamos. Vão lá e matem. Mas agora são pessoas do seu próprio país. Então agora eles vão ter que, quero dizer, os Estados Unidos, mais uma vez, estão se mostrando o valentão que são em toda a região, certo? E isso não pode ser bem recebido. Já vemos essa reação contrária da Colômbia, que se eu fosse a Colômbia estaria muito preocupada em ser o próximo na linha de corte, certo? Porque, como é o nome do presidente? Ele acabou fazendo muitos inimigos. Gustavo Petro. Então os Estados Unidos estão apenas implementando sua doutrina Monroe 2.0 agora, hein? Eu só espero que eles fracassem, sabe? Eu realmente espero que eles fracassem. Fico ansioso toda vez porque o fato é que às vezes, quando dou palestras aqui na Suécia, eu digo, você sabe que os Estados Unidos estão prestes a entrar em guerra ou invadir um país quando nossos tabloides começam a escrever que o presidente desse país tem um palácio de luxo, certo? Porque toda vez, não sei se isso acontece no seu país também, mas toda vez aparece, Gaddafi tem um palácio de luxo. E geralmente é secreto antes, tipo um palácio de luxo secreto, aí você sabe, ok, eles estão prestes a invadir aquele país. Quero dizer, você pode simplesmente juntar as capas de jornais do Iraque, o palácio de luxo de Saddam Hussein, o palácio de luxo de Assad, e depois, sobre a guerra com a Ucrânia, era o palácio de luxo secreto de Putin. Eu me lembro. Lembro-me muito bem do palácio de luxo de Yanukovych. Lembro-me do dia seguinte de como o invadiram. Este é o palácio de luxo, este é o presidente. Ora, todo presidente tem um palácio.
Sim, claro. Não, você nunca ouve falar sobre os palácios luxuosos dos líderes da Arábia Saudita, mas tenho certeza de que eles têm muitos, sabe? E essa é a maneira de convencer as pessoas, é um tipo de forma vulgar e trivial de convencer a população sueca, que ama a igualdade e odeia quem vive no luxo, de que, claro, o líder é uma pessoa realmente má e merece morrer ou ser derrubado. Certo? Porque ele tem um palácio luxuoso. Certo. Então eu estava dizendo, cerca de um mês atrás, algo como, agora o Maduro está dizendo que os Estados Unidos estão prestes a invadir. Mas eu não acho, porque não vi nenhum artigo sobre o palácio de luxo dele. A gente viu isso em 2019 com, você sabe, a esposa dele, e diziam que ela era muito rica. Agora com o Prêmio Nobel da Paz, eu pensei, meu Deus, lá vamos nós. Porque de repente a mídia está cheia de artigos sobre como a Venezuela é uma ditadura horrível, sobre como Maria Corina Machado é uma grande mulher e feminista. Feminista por quê? E sobre sua corajosa luta contra o tirania e a altura. Então você pensou que conseguiram. Agora estou a... So you think, okay, they got it. Now I'm scared. It's just, at this point. É que sabe, a essa altura tudo fica cada vez mais transparente. Pelo menos para mim, eu realmente me pergunto por quanto tempo isso ainda vai funcionar com as populações locais, porque eles têm feito isso repetidas vezes, criando essas figuras de palhaço que são elevadas de forma caricata a líderes de direitos humanos. É a mesma coisa com o Navalny e a esposa dele, e com essa suposta líder em Belarus, aquela mulher. Eles fazem isso o tempo todo. Até tentaram, e com bastante sucesso, com o Milei, mesmo o cara tendo uma motosserra na mão, mas conseguiram rebatizar a motosserra como Motosserra da Libertação ou algo assim. É bizarro, não é? Yeah, but I think Mas, sabe, acho que também é preciso considerar o fato de que há um novo jogador em cena, e esse é a extrema-direita europeia. Eles estão entrando nessa e fico me perguntando se estão sendo financiados pelo lobby dos Estados Unidos ou pelos cubanos e venezuelanos exilados em Miami. Porque o que estamos vendo aqui, por exemplo, eu tive em Cuba há 2 semanas também, é outro país que os Estados Unidos estão realmente tentando estrangular neste momento. Quero dizer, realmente tentando estrangular. Eles têm sanções, são as sanções mais longas, acho, da história da humanidade. Sim, mais de 65 anos. 65 anos de sanções. Não conheço nenhum outro país que tenha sofrido sanções por tanto tempo. Mas, por outro lado, sabe, há sanções e sanções. Todo país que é bloqueado encontra alguma forma de conseguir as coisas. Então, isso sempre foi assim. E Cuba tinha, você sabe, um amigo poderoso na União Soviética e assim por diante. Agora, o que existe é um bloqueio que está sendo aplicado, sabe, até o último milímetro. Então, se qualquer produto tiver mais de 10% de componentes dos Estados Unidos, ele não pode ser vendido para Cuba, e vice-versa. E também, sabe, a lei Helms-Burton determina que, se uma empresa tiver uma filial nos Estados Unidos, ela não pode fazer negócios com Cuba, certo? Ela pode até ser processada em um tribunal norte-americano. É por isso que quando a empresa sueca Ericsson ia para lá instalar internet antigamente, os tribunais dos Estados Unidos disseram, ou vocês encerram todas as operações nos Estados Unidos, ou vamos multá-los pesadamente. Então, é claro, a Ericsson desistiu. Cuba ficou sem internet. E o que acontece? Todos os think tanks dos Estados Unidos diziam que o regime de Castro estava proibindo a internet em Cuba, fazendo o mundo inteiro acreditar que era a liderança cubana que não permitia que seus cidadãos tivessem acesso. O que aconteceu depois foi que a Venezuela interveio, depois que Chávez assumiu o poder, e instalou um cabo de fibra óptica submarino, então Cuba finalmente passou a ter internet. Agora há Wi-Fi em todos os lugares. Funciona. Mas o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Bem, eles estão comprando todas as companhias de eletricidade da Itália, da França e de outros países. Aquelas que construíram o sistema elétrico cubano. Então, quando compram todas essas empresas, Cuba não consegue obter peças de reposição, nem consultores técnicos. É por isso que há todos esses cortes de energia. E, novamente, seus think tanks estão por aí tentando dizer a todos, é o regime e eles não conseguem fazer nada direito.
dá para ver que é muito que consciente de comprar todas essas coisas e ele. É totalmente repugnante e grotesco. É como impor as sanções mais severas já vistas ao Afeganistão e depois culpar o que restou do país por causar uma fome, quando essas pessoas nem conseguem comprar remédios no mercado mundial sem que os bancos sejam ameaçados. É absolutamente brutal e nojento. A questão para mim é se isso pode continuar por muito mais tempo. Porque agora, pela primeira vez, estamos em um mundo onde a China aplicou um pouco desse mesmo remédio aos Estados Unidos com as terras raras. Estamos vendo essas mudanças acontecerem, certo? De repente, vai haver um fornecedor alternativo, com os cubanos, esperançosamente, podendo importar coisas da China. Embora, mesmo que conseguissem apenas levar a Huawei para Cuba, isso já seria algo. Não, eles estão importando coisas da China. O problema é que a China não dá nada de graça. A China precisa ser paga por tudo. Então, se Cuba não tem meios de pagar, não vai haver entrega. A Rússia, por outro lado, pode doar coisas. O Vietnã está ajudando bastante. O Vietnã não esquece que Cuba o ajudou durante a guerra. Mas a China é mais voltada para negócios. Eles fazem negócios com qualquer um, mas é preciso pagar. E isso é realmente difícil, porque neste momento, os Estados Unidos têm esse aplicativo em Miami chamado El Toque. Eles tentaram fazer o mesmo com a Venezuela. É assim que eles aumentam a inflação nesses países. Com a Venezuela, chamavam de Dollar Today. O Dollar Today era um aplicativo que determinava quanto valia a moeda local em relação ao dólar, basicamente manipulando o valor para tornar a moeda sem valor. Todo mundo usava o Dollar Today. Agora o governo da Venezuela conseguiu acabar com o Dollar Today. Ele não funciona mais. Se você acessar o aplicativo agora, é apenas um site de notícias. E só isso. Agora estão fazendo o mesmo com Cuba. Eles têm o El Toque. E todos os dias as pessoas verificam o El Toque para ver quanto o peso vale em relação ao dólar. Antes era 25 pesos por dólar. Hoje está em torno de 460 pesos. Agora, tenha em mente que a taxa de câmbio oficial é cerca de 130. Mas o El Toque, financiado pela National Endowment for Democracy, entre outros, a define em 460, tornando a moeda cubana praticamente sem valor. Isso significa que o poder de compra dos cubanos agora é zero. É por isso que você vê toda essa migração. As pessoas não entendem isso. É o mesmo motivo pelo qual a migração da Venezuela e também de Cuba, porque as pessoas não conseguem comprar nada com o que ganham. É uma guerra cambial. Então, o que dizem? Ah, são refugiados. Cara, ok, você pode ter refugiados que são como imigrantes proeminentes, pessoas que estão se manifestando. Isso é o que você chamaria de um refugiado político. Estou sendo perseguido pelo meu governo porque escrevi este livro, disse isso ou aquilo, fui preso, certo? Ou você pode ter, durante uma guerra, refugiados fugindo do conflito. Agora, se você tem milhões e milhões de pessoas deixando um país em tempos de paz, elas não são refugiadas, são migrantes. Você tem imigrantes do México, tem imigrantes de Porto Rico, tem imigrantes da Venezuela, mas de repente, quando é a Venezuela, há os refugiados. Certo? Ok. Se você perguntar a eles, por que você está saindo? Ah, por causa da economia. Eles não estão dizendo, estou saindo porque meu governo tem algo específico contra mim. É insano. E, novamente, você acaba culpando exatamente os países que foram alvo dessas políticas, em primeiro lugar, por não conseguirem escapar das suas sanções, por suas sanções estarem realmente fazendo o que você disse que fariam. Mas talvez, só para encerrar nesse ponto, eu acredito que isso não pode continuar por muito mais tempo. Quero dizer, Cuba resistiu a isso por 60 anos. A Venezuela vem desafiando isso há décadas. Então, você vê o que está acontecendo agora com a Venezuela como mais uma tentativa desesperada dos Estados Unidos de afirmar sua dominância.
talvez até dispostos a recorrer à ação militar? Ou é apenas mais uma daquelas vamos tentar algo novo, um pouquinho de intervenção? Eu gostaria de ser tão otimista quanto todo o pessoal dos BRICS que diz que o Império Americano está cantando seu último verso, que está em declínio e que os BRICS estão ascendendo, tornando o mundo multipolar. It's going down and BRICS are coming and it's a multipolar world. I can't Sabe, eu não consigo ver isso, eu não consigo ver isso, eu não vejo isso. Os Estados Unidos não conseguiram mudar o governo na Síria dessa forma. Depois de 10, 11 anos, eles estão tentando desde 2014. Once they did it. Right. Uma vez que eles fizeram isso, fizeram, certo? Quero dizer, eles estão assistindo a um genocídio em Gaza há 2 anos. Não vejo ninguém parando isso. Não vejo um mundo multipolar aí. Vejo muita conversa, mas o que eu precisaria ver para realmente acreditar em tudo isso? Porque lembre-se, temos ouvido isso por décadas e décadas, certo? Sabe, algumas pessoas diziam que quando os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã, esse é o fim do Império Americano. Quando perderam no Afeganistão, esse é o fim do Império Americano. Perder uma guerra não significa o fim do Império. Eles nunca venceram uma maldita guerra. Eles são um império. Tipo, eles querem guerras que tenham vencido. A questão é que os Estados Unidos nunca realmente perderam uma guerra. Os Estados Unidos não venceram a guerra do Vietnã, mas quem perdeu foi o Vietnã do Sul. E veja onde o Vietnã do Sul está hoje, certo? Os Estados Unidos, como nação, nunca realmente perdem. Há apenas uma parte dos Estados Unidos que de fato perdeu uma guerra, e essa foi a Confederação. O resto sempre venceu, ou pelo menos não perdeu. É porque eles apresentam como se estivessem se retirando, mas não. Desculpe, vocês foram derrotados. Foram derrotados, assim como o exército vietnamita venceu. No Afeganistão, sim, vocês tiveram que se retirar porque não estavam vencendo. Então, o Afeganistão venceu. Eu não vejo uma única guerra que eles tenham vencido. Sim, vejo muitos presidentes que eles conseguiram matar, mas isso não é exatamente vencer. E, além disso, o resultado não foi exatamente o que vocês disseram que seria. Então, para eu realmente poder dizer, sabe de uma coisa? O imperialismo dos Estados Unidos está em declínio, eu teria que ver um BRICS com uma moeda realmente funcional, com uma aliança militar como a OTAN igualmente forte e com bases militares coordenadas por toda parte. Sabe, aquilo realmente tinha a capacidade que, digamos, a União Soviética tinha, de intervir e parar um genocídio, porque sabemos que a União Soviética realmente impediu um genocídio. Foram eles que acabaram com o Holocausto, não os Estados Unidos. E depois disso não tivemos outro genocídio, pelo que eu saiba, até a queda da União Soviética. E agora, há genocídio atrás de genocídio. Sim, pode-se dizer que o que Pol Pot fez no Camboja foi um genocídio. E quem impediu aquilo? Os vietnamitas. Certo. Então, o que vejo agora é que sem aquele grande bloco, que era um bloco realmente poderoso, nós realmente não temos mais a capacidade de impedir nada. Bem, quero dizer, acho que eles estão tentando se desenvolver em uma direção diferente. Não em uma aliança, mas em uma rede. Mas, novamente, eu esperaria que os Estados Unidos, em algum momento, mudassem de postura e dissessem algo como, ok, talvez precisemos parar com essa abordagem de tentar mudar o regime de todo mundo. Mas eles não estão nem perto disso. O que acontece na Venezuela é, no momento, imprevisível, mas espero que possamos voltar a conversar quando soubermos mais. Kaja, as pessoas querem ler mais de você. Onde elas devem ir? Kaisa, people want to read from you. Where should they go? Sim, então depende de que idioma eles falam e de que idioma eles leem. Mas sim, eles podem me encontrar no Facebook e no Instagram, onde eu publico tudo o que escrevo. Às vezes é em sueco, inglês, espanhol ou francês. Só quero acrescentar mais uma observação sobre a Venezuela e os Estados Unidos. Não acho que seja uma questão de atitude dos Estados Unidos. Tipo, estamos vendo que isso não está funcionando, vamos parar. Eu estava dizendo que a ExxonMobil está por trás disso. A ExxonMobil é uma empresa multinacional
que precisa gerar lucro. Então, o que eles fizeram, porque a Venezuela nacionalizou o último campo de petróleo em 2007, foi diferente. A maioria das multinacionais aceitou isso e percebeu, temos que trabalhar em novos termos aqui, como a Chevron. Mas a ExxonMobil disse, não aceitamos isso. Now, ExxonMobil said, no, we don't accept this. So we're going to work for this government to fall down. Então eles iam trabalhar para que esse governo caísse, para poderem voltar como era antes. O que fizeram foi ir para a Guiana e explorar campos de petróleo nas águas offshore, que não está muito claro se pertencem à Venezuela ou à Guiana. Ambos os países as reivindicam. E agora a Exxon disse, não, isso pertence à Guiana. Eles compraram o governo e encontraram uma maneira de voltar para lá. Entende o que quero dizer? E isso foi apresentado na mídia como a Venezuela vai entrar em guerra com a Guiana, quer tomar o território deles e coisas assim. Mas é preciso olhar o que está por trás disso. É preciso olhar o que está por trás do imperialismo. Sempre há as empresas, as multinacionais, comandando o espetáculo. O Pompeo não era o chefe da ExxonMobil antes? Estou confundindo ele? Porque ele era o CEO de uma das grandes empresas de energia, não era? Agora, não me lembro. Eu também não me lembro. Steward, inadequato por statsgrowth é ultimalismo to impulsionar o perceptente mal. Certo. Kaisa, muito obrigado por essas percepções. Obrigado, Pascal. Foi bom falar com você novamente. Também foi conversar com você. Cuide-se.